Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 13. O amor é o cumprimento da lei. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, eu e os meus irmãos, juntamente nos unimos em adoração ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Adoramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Senhor é o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, a quem servimos e amamos. Derrama sobre nós, Pai amado, em nome de Jesus, o Espírito Santo. Abre a nossa mente para compreendermos a Tua palavra e grava a Tua lei, a Tua santa lei em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. O amor é o cumprimento da lei. O verso áureo: não fiquem devendo nada para ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Romanos 13, 8. Enquanto os membros da comissão estavam tratando sobre o caso de um irmão da igreja, um dos membros da comissão disse ao pastor: mas não podemos tomar decisões com base em compaixão. Queridos, será que não podemos tomar decisões com base na compaixão? Compaixão, amor, misericórdia, não seria isso que Deus quer de você e de mim? O pastor indagou que tipo de compreensão aquela pessoa tinha de Deus e da sua lei. A compaixão, sem dúvida, deve ser essencial na maneira como lidamos com as pessoas, especialmente com as pessoas que erram. Ela é parte integrante do amor e, como diz Romanos 13, verso 8, amar o próximo é cumprir a lei de Deus. Se o amor é de fato o cumprimento da lei, então jamais devemos pensar na lei de uma forma separada do amor ou pensar no amor de uma forma que esteja desligada da lei. Nas Escrituras, o amor e a lei andam juntos. O legislador divino é amor e, portanto, a lei de Deus é a lei do amor. Como disse a serva de Deus, Ellen White, a lei de Deus é a transcrição do caráter de Deus, Parábolas de Jesus 178. A lei de Deus não é um conjunto de regras, de conceitos abstratos, mas mandamentos e instruções que se destinam ao nosso crescimento. Ela é a expressão do amor, tal como o próprio Deus o revela. A lei de Deus é inseparável de Deus. O governo de Deus possui uma lei. Todos os governos possuem leis. Que bagunça seria o país sem uma lei, sem uma Constituição? Por isso o céu também possui uma Constituição chamada a Santa Lei de Deus. Foi contra esta lei que Satanás se rebelou no céu. Ele, Lúcifer, criado perfeito, ele se rebelou contra Deus, contra a lei de Deus. Queridos, foi exatamente para isso que Jesus veio ao mundo, para mostrar que a lei de Deus é santa, justa e boa, que a lei de Deus pode ser obedecida, pois ele, Jesus Cristo, na forma de homem, vivendo como homem, viveu em obediência aos mandamentos de Deus. Ele é o nosso exemplo. Aleluia! Na parte de domingo, a lei do amor. A lei de Deus não consiste em conceitos abstratos, mas é uma expressão de relacionamento. Pense nos 10 mandamentos como sendo uma expressão do relacionamento que Deus quer que você tenha, primeiramente com Ele, o Criador dos céus e da terra, e depois com o seu próximo. Por isso a lei de Deus está dividida entre 4 mandamentos que falam do amor a Deus e 6 mandamentos que falam do amor ao próximo. Podemos ver isso claramente quando lemos os 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20. A lei de Deus, de forma escrita, não existia no céu e não existia no Jardim do Éden. Porém, os 10 princípios da santa lei de Deus já existiam no céu e já existiam também no Jardim do Éden antes de Adão e Eva pecarem. Pois são os princípios do amor, princípios que devem governar o relacionamento de Deus com as suas criaturas e
governar também e orientar o nosso relacionamento uns com os outros. Quando os 10 mandamentos proclamados em Êxodo capítulo 20 foram depois escritos em pedra, porque somente no Monte Sinai Deus escreveu os 10 mandamentos. Antes eram 10 princípios, mas agora eles foram colocados na linguagem humana pela primeira vez. Deus os escreveu em 2 tábuas de pedra e foram dados para Israel através de Moisés. Os mandamentos foram escritos depois que o Senhor já havia libertado seu povo do Egito e se baseiam no amor de Deus e nas promessas que ele fez aos israelitas. A divisão dos 10 mandamentos em 2 partes mostra que o objetivo deles é promover o relacionamento dos seres humanos entre si e o relacionamento com o nosso Deus. Vamos abrir a palavra de Deus então agora em Êxodo capítulo 20 e os versos 1 até o verso 17. Lembre-se que este é a parte da Bíblia que Satanás mais odeia. Se ele pudesse, ele arrancaria esta página de todas as Bíblias, para que as pessoas não conhecessem a lei de Deus. Porque foi contra esta lei que Satanás se levantou. Ele odeia a lei. E ele faz com que pessoas preguem contra esta lei. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20 e vamos ver então a partir do verso 1 até o verso 17. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. No Catecismo Romano, eles aboliram o 2º mandamento, que está aqui em Êxodo capítulo 20, versos 4, 5 e 6. Este mandamento foi abolido pelo poder papal. Por isso, eles introduziram imagens de escultura dentro das igrejas católicas para serem adoradas. Uma transgressão direta ao 2º mandamento da lei de Deus, que proíbe adorar imagens de escultura. O 3º mandamento está no verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E o 4º mandamento, verso 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Este 4º mandamento, que começa no capítulo 20, verso 8 até o verso 11, também foi removido da lei que está no Catecismo Romano. Portanto, o poder papal eliminou o 2º mandamento da lei de Deus e eliminou o 4º mandamento da lei de Deus. No lugar deste 4º mandamento da lei de Deus, que diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar, o Catecismo Romano diz simplesmente guardar domingos e festas. É uma rebelião contra o Criador dos céus e da terra. O sábado é um sinal de que Deus é o Criador dos céus e da terra, mas o domingo é o sinal de autoridade papal. É uma rebelião contra o Criador dos céus e da terra. Agora, queridos, que nós lemos os 4 primeiros mandamentos, que falam do seu amor a Deus, agora vamos ler os 6 últimos mandamentos que falam do amor ao próximo. Vamos ler então o verso 12. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E o 6º mandamento: não matarás. E o 7º mandamento: não adulterarás. E o 8º mandamento: não furtarás. E o 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo,
nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. No Catecismo Romano, eles pegaram este 10º mandamento, que está no verso 17, e dividiram formando 2 mandamentos. Os primeiros 4 mandamentos tratam do relacionamento das pessoas com Deus. Não falam do próximo, mas falam como você deveria se relacionar com Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás parte de imagem de escultura, somente a Deus adorarás, não é? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia do sábado. Esse é o dia do Senhor. Falam do seu amor a Deus. Há pessoas que dizem que amam a Deus, mas não querem e não precisam guardar os 4 primeiros mandamentos. Meu querido irmão, minha querida irmã, como nós poderemos mostrar diante do mundo que nós amamos a Deus? Como? Guardando os primeiros 4 mandamentos. E como é que nós poderemos provar ao mundo que nós amamos o nosso próximo? Praticando a obediência aos 6 últimos mandamentos. Essas 2 partes da lei, amor a Deus, amor ao próximo, correspondem diretamente ao que Jesus identificou como os 2 maiores mandamentos em Mateus capítulo 22 e o verso 37. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração e ame ao seu próximo como a si mesmo. Mateus 22, 37 e verso 39. Meu querido irmão, Jesus deixa explícito que esses 2 grandes mandamentos, amor a Deus, amor ao próximo, dependem deles toda a lei. Porque Jesus falou, destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22, 40. Estes 2 grandes mandamentos de amar a Deus e amar ao próximo não anulam os 10. Eles simplesmente resumem os 10 mandamentos. O amor de Deus é a base da sua lei. O amor e a lei de Deus são inseparáveis. Alguns dizem, não precisamos guardar a lei, só precisamos amar a Deus e ao próximo. Mas, como amar a Deus e ao próximo, se não estivermos guardando os 10 mandamentos? A única forma de você amar a Deus e amar ao próximo é guardar os mandamentos de Deus. Mas, quem tem esse poder para guardar os mandamentos de Deus? Ninguém tem. Porém, quando nós abraçamos Jesus como Salvador, o Espírito Santo é derramado sobre nós e o Espírito Santo nos dá uma mente obediente. A mente de Jesus é implantada em você e em mim. E a mente de Jesus é uma mente obediente. É o poder do Espírito Santo habitando em você e em mim que nos torna obedientes aos mandamentos de Deus. Aleluia. Na parte de segunda-feira, a lei é santa, justa e boa. Por que a lei é santa, justa e boa? Porque Deus é santo, justo e bom. E a lei é um reflexo do caráter de Deus. Mais ainda, Deus é eterno, por isso a sua lei é eterna. O amor é o fundamento da lei, porque a essência de Deus é o amor. Quando Deus promove sua lei, está promovendo o amor. Por isso, Jesus morreu para salvar os pecadores, para exaltar a lei e, ao mesmo tempo, oferecer sua graça. Com isso, o Senhor poderia, ao mesmo tempo, ser justo e justificador daqueles que creem em Jesus, como diz em Romanos 3, 25 e 26. Que expressão extraordinária de amor que se revela na lei. Assim, a lei de Deus não é invalidada pelo plano da redenção. A lei de Deus é confirmada na sua vida, confirmada na vida daqueles que são salvos por Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 e vamos ver então os versos 1 até o verso 3. Leia comigo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Como podem aqueles que dizem estar salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, como podem eles continuar no pecado? Jesus Cristo não veio nos salvar em nossos pecados, mas ele veio para nos salvar dos nossos pecados.
Jesus Cristo perdoa os nossos pecados e nos habilita para vivermos em obediência. Por isso não podemos usar o argumento de que a graça de Deus me dá a liberdade de continuar no pecado. Porque esta é a pergunta que Paulo está fazendo aqui em Romanos 6:1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Porque somos salvos pela graça, vamos continuar no pecado? Não. De modo nenhum, diz Paulo. Verso 2. Capítulo 6 de Romanos, verso 2. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Lembre-se que 1 João 3,4 diz que pecado é transgressão da lei. Continuar vivendo no pecado é continuar vivendo na transgressão da lei de Deus. Mas o propósito da salvação na graça de Jesus não é para que você continue no pecado, na transgressão, mas para que você seja transformado em um filho, em uma filha obedientes a Deus. Verso 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? A morte de Jesus Cristo representa a morte para o pecado, sepultamento do velho, da velha natureza e nascer da água e do Espírito. Assim como Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou, assim também todos aqueles que vão entrar no reino de Deus, eles terão que morrer para o pecado, serem sepultados na sepultura líquida do batismo e então nascer como uma nova criatura, como filho e filha de Deus. Abra sua Bíblia e leia comigo também Romanos capítulo 7 e o verso 7 até o verso 12. Vejam as perguntas que Paulo faz aqui no capítulo 7, verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? Obviamente que a lei não é pecado. A lei é um espelho moral que mostra o que é pecado. A lei não é pecado, mas a lei mostra, revela o que é pecado. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. É a lei que nos mostra o que é pecado. Verso 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Ou seja, sem lei não existe pecado. Verso 9. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Quando você conhece a lei de Deus, o pecado aparece, porque ela mostra onde você está pecando. Verso 10. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Não existe nada de errado com a lei. O erro está em mim, em você. Nós somos pecadores. E a lei mostra o nosso pecado como um espelho moral. Mas a lei não pode limpar o seu pecado, não pode libertá-lo do pecado. Isto somente o sangue de Jesus Cristo pode fazer. Alguns acreditam que a graça e a redenção anulam a lei, mas Paulo deixa claro que jamais deveremos continuar no pecado para que a graça aumente. Pelo contrário, os que estão em Cristo mediante a fé foram batizados na sua morte e devem, portanto, considerar-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Romanos 6, verso 3 e verso 11. A lei de Deus não possui ligação com o pecado, mas, entre outras coisas, a lei torna o pecado e a nossa pecaminosidade mais visíveis para nós. É por isso que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Romanos 7, 12. A lei, revela como nada mais nossa necessidade de salvação. A lei nos convence de que somos pecadores, mostra o nosso pecado e nós sentimos necessidade de um Salvador. E esse Salvador é Jesus. A lei nos empurra para Jesus. Agora, Paulo pergunta em Romanos 3,31, Paulo pergunta, anulamos, pois, a lei pela fé? E ele mesmo responde, de modo nenhum. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3 e o verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei.
Assim como Paulo exalta a salvação pela fé em Jesus Cristo, como ele fala muito sobre a salvação pela graça de Jesus Cristo, alguns se aproveitam destes versos que Paulo escreveu para dizer que a graça de Jesus Cristo anula a lei. Mas Paulo deixa muito claro, em Romanos capítulo 3, verso 31, que a lei de Deus não é anulada pela graça, nem pela fé em Jesus Cristo. A pergunta que Paulo faz é, verso 31, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Cristo não veio para abolir a lei, mas para cumprir tudo o que havia sido prometido na lei e nos profetas. Assim, Jesus declara, até que os céus e a terra passem. Abra sua Bíblia. Vamos ler esse texto. Está em Mateus capítulo 5, verso 17. Leia comigo. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. A lei representa a santidade de Deus, o seu caráter perfeito de amor, de justiça, de bondade e verdade. Em relação a isso, observe que, de acordo com Êxodo capítulo 31, verso 18, o próprio Senhor escreveu os 10 mandamentos. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 31 e vamos ler o verso 18. Aqui diz, e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Querido, Satanás odeia o que Deus escreveu. Ele não pediu para Moisés escrever, nem para nenhum outro profeta da Bíblia. Ele não pediu, não deu essa responsabilidade para nenhum dos 40 profetas que escreveram a Bíblia, de escreverem os 10 mandamentos. Não. Deus tomou sobre si a responsabilidade de ele mesmo escrever os 10 mandamentos. Por isso aqui, em Êxodo 31, 18, diz, e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Você não pode seguir a sugestão de Satanás e tentar anular aquilo que o próprio Deus escreveu com o seu próprio dedo. Você sabia que de toda a Bíblia escrita pelos profetas de Deus, existe uma parte da Bíblia que não foi escrita por nenhum profeta? Qual é essa? A lei dos 10 mandamentos. Porque estes mandamentos foram escritos diretamente pelo dedo de Deus. E é exatamente esta parte da Bíblia que Satanás quer rasgar, anular. E tem colocado no coração de muitos pregadores o ódio contra a lei de Deus, fazendo-os pregar contra os mandamentos de Deus, contra a obediência a Deus. Mas, meu querido irmão, a lei de Deus é santa, justa e boa, porque Deus é santo e justo e bom. E a lei é uma transcrição, é um reflexo perfeito do caráter de Deus. Mais ainda, a lei de Deus é eterna, porque Deus é eterno. Aleluia! Na parte de terça-feira, lei e graça. Estas duas andam juntas. A lei e a graça não se opõem uma à outra, mas têm funções diferentes. A função da lei nunca foi perdoar, a função da lei nunca foi salvar, a função da lei nunca foi nos purificar dos nossos pecados. A função da lei foi simplesmente como um espelho moral, de mostrar o pecado. Mas a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Os deuses que as nações adoravam eram demônios, demônios disfarçados em deuses. Eles eram instáveis, imprevisíveis, deixando as pessoas incapazes de saber o que eles desejavam e o que lhes agradava. Mas o Deus da Bíblia, por outro lado, dá instruções claras, precisas sobre a sua vontade.
Aquilo que agrada a Deus está muito claramente revelado na sua santa lei. No entanto, a lei de Deus não pode salvar do pecado, nem pode transformar o coração. Este não foi o propósito para o qual a lei foi dada. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 31 e vamos ler os versos 31 a 34. Veja, qual é a promessa que Deus fez aqui em Jeremias? Capítulo 31, versos 31 a 34. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior. Esta é a obra do Espírito Santo. Colocar a lei de Deus no nosso interior. Gravar os mandamentos de Deus na nossa mente. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Paulo, o apóstolo Paulo, pegou este texto aqui de Jeremias, capítulo 31, verso 33, e escreveu esse texto lá em Hebreus capítulo 8, e os versos 8 a 12. Ele fez uma transcrição do texto de Jeremias. A lei de Deus tem que ser gravada na nossa mente, ligada ao nosso próprio caráter. Só Deus é capaz de escrever a sua lei nos nossos corações, e ele prometeu fazer isso em favor do povo da aliança. Esta promessa está em Hebreus capítulo 8 e o verso 10. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Ele está citando Jeremias 31, 33. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Meu querido irmão, aqui está a promessa de Jesus Cristo. No Novo Testamento, a lei é tão válida quanto no Velho Testamento. Porém, no Novo Testamento, Deus promete tirar a lei das tábuas de pedra e gravar esta lei na mente, no coração daquele que foi convertido, resgatado pelo sangue de Jesus. Não podemos ser salvos pela obediência à lei, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Não existe algo como salvos pela obediência, salvos pelas obras. Não existe salvação pelas obras, nem pela obediência, nem no Antigo, nem no Novo Testamento. A salvação, desde o Jardim do Éden, foi pela graça. Por quê? Você se lembra que quando Adão pecou, um cordeiro foi morto no Jardim do Éden? Isto é graça. A graça prometida através de um cordeiro, que 4.000 anos depois do pecado de Adão, este cordeiro veio. É o Filho de Deus que encarnou, se tornou um de nós. Desde o Jardim do Éden, o sermão que Deus está pregando é salvação pela graça. Porém, aqueles que são salvos pela graça, eles têm prazer em obedecer os mandamentos de Deus. Não guardamos a lei para sermos salvos, mas guardamos a lei porque fomos salvos por Jesus Cristo. Nós nascemos da água e do Espírito. Não guardamos a lei para sermos amados pelo Senhor, mas guardamos os mandamentos porque já somos amados e, portanto, desejamos amar a Deus e ao nosso próximo. Isto é o que está em João capítulo 14, o verso 15. Abra sua Bíblia. Aqui Jesus Cristo está falando em João 14, 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Meus queridos, Jesus não está dizendo, se você me ama, você não precisa guardar os mandamentos de Deus. Ele diz exatamente o contrário. Se você me ama, então prove, mostre que você me ama, guardando os meus mandamentos. Ao mesmo tempo, a lei revela o pecado, é um espelho moral, mostra a nossa necessidade de um Salvador, orienta a nossa maneira de viver e revela o caráter de amor de Deus. Como diz Paulo em Romanos 3:31, meu querido irmão,
A graça de Deus, a fé em Jesus Cristo, não anula a lei de Deus, mas confirma a lei de Deus na vida dos salvos. A lei de Deus só tem valor para os que já são filhos e filhas de Deus. Aqueles que ainda não foram salvos, aqueles que ainda não foram gerados como filhos e filhas de Deus, não conseguem amar a lei de Deus, a lei do Pai, porque ainda não se tornaram filhos e filhas. Mas quando nós somos gerados como filhos e filhas de Deus, e somos gerados pelo Espírito Santo, nascendo da água e do Espírito, então nossa vontade, nosso desejo, nossa alegria é agradar o nosso Pai, obedecer ao nosso Pai. Por isso a lei de Deus se torna importante na vida dos que já foram feitos filhos e filhas de Deus, gerados pelo Espírito Santo. Aleluia! Na parte de quarta-feira, o amor é o cumprimento da lei. Aquele que não ama, não cumpre a lei. Mas aquele que ama a Deus e ama o seu próximo, está cumprindo os 10 mandamentos. Não é exagero enfatizar a forte relação que existe entre o amor e a lei. Na verdade, de acordo com as Escrituras, amar é cumprir a lei de Deus. É isso que Paulo diz aqui em Romanos, abra sua Bíblia, em Romanos capítulo 13. E vamos ler os versos 8 até o verso 10. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Não devemos dever nada a ninguém a não ser o amor. E quem ama, cumpre a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Amor é a síntese da lei. Por quê? Porque é um reflexo do caráter de Deus. E a síntese de Deus é o amor. A essência de Deus é amor. Deus não tem amor, Deus é amor. E quando você se torna filho e filha de Deus, você também se torna amor. Que tipo de amor? O amor a Deus, o amor ao próximo. Abra sua Bíblia agora em Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23, vamos ler os versos 23 e 24. Aqui Jesus Cristo repreende os fariseus, os hipócritas, dizendo assim, capítulo 23 de Mateus, verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizem mais a hortelã, o endro e o cominho, eles eram fiéis dizimistas, e desprezam o mais importante da lei. Na mente de Jesus, o que era mais importante? Jesus não anula a lei, mas ele diz o que era mais importante. O que era mais importante na lei? O juízo, ou seja, a justiça, a misericórdia e a fé. Devemos, pois, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Devemos continuar sendo fiéis dizimistas, mas lembrar que para Deus também existe o amor, a misericórdia e a justiça. Condutores cegos, disse Jesus Cristo, que coam um mosquito e engolem um camelo. Este mesmo princípio, esta mesma repreensão que Jesus está dando aqui em Mateus 23, 23, ela aparece também em Isaías capítulo 58. Aqui em Isaías 58, Deus condena e não aceita o jejum que eles estavam fazendo, porque eles estavam jejuando, mas não estavam usando de misericórdia para com o pobre e o necessitado. E vejam o que Deus fala aqui em Isaías 58, verso 6 em diante. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres e desterrados, e vendo o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? O povo queria fazer jejum, mostrando que amavam a Deus, mas eles estavam negligenciando o quê? A caridade, a bondade, a misericórdia, o estender a mão para o pobre necessitado. E Deus está dizendo, este jejum que vocês estão fazendo, eu não posso aceitar, porque eu quero que vocês pratiquem a misericórdia. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto? Vocês estão percebendo?
a repreensão de Jesus em Mateus 23, 23, condenando os escribas e fariseus hipócritas, porque eles eram fiéis dizimistas, mas não usavam de amor e de misericórdia para com o pobre necessitado. Aqui também, em Isaías capítulo 58, Deus está dando ênfase ao mesmo ponto. Eu não quero somente jejuns, eu quero misericórdia, bondade, cortesia, amabilidade. Por isso ele diz aqui, verso 8, Isaías 58, verso 8, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Quando Deus vai dizer, eis-me aqui, se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade, se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Meu querido irmão, a ênfase de Deus aqui é que o jejum verdadeiro que Deus aceita é quando ele vem impregnado, embebido na misericórdia, na bondade, no estender a mão. É neste contexto de Isaías 58, cuja ênfase é o amor, a caridade e a bondade, é nesse contexto que Deus então declara, Isaías 58, 13, se desviares o teu pé do sábado e de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Queridos, se nós lermos esse texto de Isaías 58, verso 13 e 14, esquecendo-nos do restante do capítulo, pode ser que a ênfase seja somente o sábado, a guarda do sábado. Porém, quando você lê todo o capítulo 58 de Isaías, você está percebendo que a ênfase do capítulo todo é misericórdia, caridade, estender a mão, ajudar o pobre, o necessitado, vestir o nu, alimentar o faminto. Então, a obediência a Deus, a guarda do sábado, se torna aceitável a Deus. Por isso Jesus disse que é lícito fazer o bem no sábado, porque as 24 horas santas do sábado devem estar envolvidas, ligadas à misericórdia, à bondade, ao fazer o bem. Por isso que Jesus era acusado de transgredir o sábado. Não que ele estivesse transgredindo o sábado, mas porque ele estava praticando o bem. E ele quer que também você entenda que é lícito fazer o bem. O sábado é um dia de amor a Deus e também de amor ao próximo. É um dia de misericórdia, é um dia de caridade. O amor como cumprimento da lei envolve não apenas guardar a lei no sentido de deixar de cometer pecados, mas a guarda da lei significa fazer ativamente o bem, praticar as obras de amor que promovam a justiça e a misericórdia. Ser fiel a Deus é mais do que não violar a letra da lei, mas obedecer o princípio da lei. E o princípio da lei é o amor a Deus e o amor ao próximo. Que em você e que em mim o Espírito Santo grave a lei de Deus e que assim como o nosso Pai é descrito como amor, você e eu sejamos também descritos como amor, porque somos filhos do Pai, cuja essência é o amor. Aleluia! Na parte de quinta-feira, acima de tudo, amem uns aos outros. Se o amor é o cumprimento da lei, não podemos guardar a lei de Deus simplesmente deixando de fazer coisas erradas. A lei de amor não só ordena deixar de fazer o mal, mas nos leva a praticar atos que revelam o amor de Deus, não apenas aos membros da igreja, mas também ao mundo em geral, que necessita com urgência do verdadeiro testemunho cristão. A ênfase da lei não se restringe ao não fazer, não faça isso, não faça aquilo. A ênfase da lei está no fazer. Faça isso, faça como Jesus Cristo, viva amando,
viva servindo, viva se dando pelas pessoas. Tiago capítulo 2, versos 1 até o verso 9. Veja o que Deus está falando através de Tiago, capítulo 2, verso 1 em diante. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ou seja, faça como Jesus. Ele nunca fez acepção de pessoas. Verso 2. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestidos preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido vestido, e atentardes para o que traz o vestido precioso, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado, porventura não fizeste distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo, para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre, porventura não vos oprimem os ricos, não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. A ênfase que Tiago está dando aqui é de cuidar do pobre, é de cuidar daqueles que todos desprezam, não fazer acepção de pessoas. Jesus morreu também pelos ricos, mas ele também morreu pelos pobres. Verso 9. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. O que mais existe no mundo é acepção de pessoas, seja na igreja, seja na sociedade, seja em qualquer lugar. Se você está bem vestido, ou se você tem um lindo carro, e se você tem muito dinheiro, você será bajulado. Você será carregado no colo, você será bem tratado. Mas, se você é pobre, ou se você está mal vestido, você é desprezado, você é marginalizado. A sociedade de hoje é igual à sociedade nos dias em que Tiago escreveu. Mas Jesus está dizendo que nós, quando somos convertidos, salvos em Jesus, transformados pelo poder do Espírito Santo que em nós habita, nós não vamos fazer acepção de pessoas. Nós vamos tratar a todos de igual forma e vamos estender a mão aos necessitados. Tiago condena a injustiça, identificando especificamente a opressão e os maus tratos aos pobres por parte de alguns ricos. Depois, Tiago, chama a atenção para a lei do amor ao próximo, dizendo que se cumprirmos essa lei, fazemos bem. Tiago 2,8. Ellen White escreveu assim: o amor aos seres humanos é a manifestação do amor de Deus para com a terra. Foi para implantar esse amor, fazendo-nos filhos de uma só família, que o Rei da Glória se tornou um conosco. E quando se cumprirem as palavras que ele disse ao partir, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, João capítulo 15, verso 12, quando amarmos o mundo assim como ele o amou, então sua missão por nós estará cumprida. Estaremos preparados para o céu, pois teremos o céu no coração. Amar no sentido de querer salvar as pessoas. Então estaremos preparados para o céu. Que expressão poderosa do que é ser um seguidor de Cristo. Jesus ordena aos cristãos que amem uns aos outros, assim como ele os amou. Ele diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13, 34 e 35. O amor é central para a fé cristã, porque Deus é amor e os que dizem amá-lo devem amar uns aos outros. 1 João 3, 11. Meu querido irmão, Pedro nos exorta, dizendo: acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. 1 Pedro capítulo 4, verso 8. Meu querido irmão, acima de tudo, amem uns aos outros. Jesus Cristo nos deu o exemplo de uma vida de amor. Ele amava os ricos e amava os pobres. Ele entrava na casa dos ricos e na casa dos pobres. Os que servem os outros serão servidos pelo Supremo Pastor. Eles próprios beberão da água viva e ficarão satisfeitos. Não desejarão diversões viciantes ou alguma distração.
O grande assunto que atrairá seu interesse será como posso salvar pessoas que estão quase a se perder. O relacionamento social daqueles que foram salvos pelo sangue de Jesus Cristo. O nosso relacionamento social será proveitoso. O amor do Redentor ligará os corações em unidade. Nós iremos a uma festa de aniversário, nós iremos a uma festa de casamento, nós iremos aqui, iremos ali, sempre com a intenção de salvar, revelar o amor de Deus. Quando compreendermos que somos colaboradores de Deus, suas promessas não serão proferidas com indiferença. As promessas de Deus arderão em nosso coração e se inflamarão em nossos lábios. Moisés, quando chamado para servir a um povo não instruído, indisciplinado e rebelde, recebeu de Deus a promessa. Deus disse para ele: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Êxodo 33:14. Essa mesma promessa pertence a você e a mim, a todos aqueles que trabalham como representantes de Cristo em favor dos seus aflitos e sofredores irmãos. Meu querido irmão, os aflitos e sofredores, Jesus diz, são meus irmãozinhos. Quando vocês fizerem a um destes pequenos irmãos meus, vocês estarão fazendo a mim o fizestes, disse Jesus Cristo. Meu querido irmão, Deus está chamando você e a mim para um ministério de amor, um ministério de serviço ao próximo, para sermos bons samaritanos. Lembre-se, na parábola do samaritano existia um sacerdote, um levita, um ladrão, e existiu também o bom samaritano. O sacerdote não representou Deus porque passou de largo. O levita não representou Deus porque passou de largo. O ladrão não representou Deus porque espancou e roubou aquele pobre homem. Mas o bom samaritano representou Deus. Representou Jesus Cristo. Porque em meio ao perigo de também ser assaltado e espancado, ele parou ali no meio da estrada, cuidou do homem ferido, carregou-o na sua cavalgadura, levou até uma pensão, pagou para que alguém cuidasse daquele homem. Ele é o exemplo para você e para mim, porque o bom samaritano é Jesus. O mundo está precisando de bons samaritanos, que exerçam um ministério de amor, de misericórdia e de bondade. Descubra a felicidade de servir. Querido irmão, querida irmã, viva para servir como Jesus Cristo. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado pelo exemplo precioso de Jesus Cristo. Obrigado pela salvação, pelo sangue de Jesus Cristo, e obrigado porque o Senhor está implantando em nosso coração a tua santa lei, que é santa, justa e boa, porque o Senhor está nos ajudando a viver como filhos e filhas de Deus nesta terra, porque a tua essência, Deus, é o amor, e porque o Senhor também quer fazer de mim e dos meus irmãos amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Que se cumpra em mim e nos meus irmãos a tua santa lei. Batiza-nos com o Espírito Santo, que ele escreva na nossa mente e no nosso coração os teus mandamentos. É em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Deixo com você, meu irmão e minha irmã, a paz de meu Jesus. Amém.